muito se tem falado sobre a expectativa que norteia o novo ordenamento processual instituído pela Lei 13.105 de 2015, que entrou em vigor com suas mudanças na realização do direito material através da função jurisdicional. De todas elas, a que mais teve repercussão nos tribunais superiores, promovendo articulações políticas capitaneadas pelos próprios ministros, era a previsão do texto original. No capítulo 6, acerca dos recursos do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça. No seu artigo 1030, fala o seguinte: recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado a apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão submetidos aos respectivos tribunais superiores. No seu parágrafo único, ele trata que a remessa de que trata o caput dar-se-á independente do juízo de admissibilidade. O que é juízo de admissibilidade? O juízo de admissibilidade dos recursos antecede, lógica e cronologicamente, o exame do mérito. É formado de questões prévias. Estas questões prévias são aquelas que devem ser examinadas necessariamente antes do mérito do recurso, pois lhes são antecedentes. Portanto, os requisitos de admissibilidade dos recursos se situam no plano das preliminares, isto é, vão possibilitar ou não o exame do mérito do recurso. Faltando um desses requisitos, não poderá o tribunal ad quem julgá-los. O juízo de admissibilidade divide-se em pressupostos intrínsecos e extrínsecos do direito de recorrer. Os pressupostos intrínsecos são o cabimento, onde é uma adequação de determinado meio recursal para promover ataque àquela decisão judicial que foi dada. Um exemplo taxativo que o CPC traz é que da sentença cabe apelação, conforme o artigo 1009. O segundo pressuposto é o interesse recursal, onde é a necessidade que a parte tem em expor obrigatoriamente o prejuízo que foi causado pelaquela decisão impugnada, para que a matéria possa ser reexaminada pelo juízo de instância superior ou pelo meio de recurso mais adequado àquele caso. O terceiro pressuposto é a legitimidade recursal. Quem pode interpor recurso? As partes do processo, o Ministério Público e o terceiro prejudicado pela decisão impugnada. No que se refere ao MP, ele tem legitimidade de recorrer tanto no processo que atua como parte, como ele exerce a função de fiscal da ordem jurídica. O quarto é a inexistência do fato distintivo do direito de recorrer. Conforme o artigo 999 do CPC, vai indicar que esse ato é uma disposição potestativa, onde vai produzir efeito ainda que a parte adversária discorde. Os pressupostos extrínsecos divide em três, que são regularidade formal, que é o exercício do direito de recorrer, que vai se submeter aos ditames legais para a interposição da tramitação do recurso, a tempestividade, onde o recurso, para ser admissível, ele deve ser interposto no prazo legal, e o preparo, que é o recolhimento das custas, independentemente do resultado. De acordo com o juízo de admissibilidade da apelação, é interposta a apelação quando o juízo de primeiro grau deve realizar primeiro o juízo de admissibilidade recursal. Como conclusão, ele poderá deixar de receber o recurso ou receber o recurso e intimar a parte contrária para a contrarrazão. Com ou sem contrarrazão, é possível um segundo juízo de admissibilidade, como previsto no artigo 518, parágrafo 2 do CPC de 73. De acordo com a redação do parágrafo 3º, o artigo de 1010 do CPC de 2015, o juízo de admissibilidade ele poderá ser de incumbência exclusiva do tribunal. De acordo com o CPC de 73, o juízo de retratação pode ser exercido nas seguintes hipóteses. Primeiro, indeferimento da petição inicial no prazo de 48 horas. Nesse caso, se houver reforma, os autos serão encaminhados imediatamente do tribunal sem contrarrazões. O segundo é improcedência liminar, no prazo de 5 dias, com a citação do réu para contrarrazões. E como fica o novo CPC? Na hipótese de deferimento da petição inicial, o prazo passa a ser de 5 dias e o réu deverá ser citado para responder ao recurso. O segundo, a improcedência liminar do pedido ganha novas hipóteses, mas o prazo permanece de 5 dias, bem como subsiste a necessidade de citação do réu. O legislador também permitirá que o juiz se retrate de qualquer sentença terminativa e não apenas daquela a quem difere da petição inicial, e continua sendo o prazo de 5 dias. Estamos aqui fazendo um trabalho sobre juízo de admissibilidade. Então, como o senhor atua na área, a gente gostaria de saber quais foram os principais pontos, os pontos mais importantes assim, que
ocorreu uma mudança no novo CPC, que é o que está sendo regido a partir desse ano. Essa pergunta foi importante porque o legislador processual, especificamente o novo Código de Processo Civil, foi promulgado sob o número da Lei 13.105 de 2005, ele promoveu uma alteração significativa no âmbito recursal e, mais especificamente, ao que tange ao juízo de admissibilidade. E por que eu digo isso? Inicialmente, o legislador processual ele havia colocado um único juízo de admissibilidade, quer para os recursos ordinários, quer para os recursos extraordinários, adotando essa classificação que é aplicada no âmbito da teoria geral dos recursos. E então, com o movimento que houve, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal e STJ, a Lei 13.256, ela alterou o juízo de admissibilidade para os recursos excepcionais, de tal modo que hoje nós temos, para apelação, nós temos um único juízo de admissibilidade, qual seja feito no órgão de segundo grau, onde ele exerce a competência derivada ou competência recursal. Porém, no que tange aos recursos excepcionais, os recursos de direito estrito, que são eles recurso especial e recurso extraordinário, manteve a regra que vigorava sobre a atmosfera do Código de 73, que é o duplo juízo de admissibilidade. Para o senhor, seria correto afirmar que os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos estariam sendo utilizados de forma inadequada pelos tribunais? E seus requisitos estariam sendo estendidos? E, além disso, se trata de um desvio de finalidade? Essa pergunta é bem importante, porque é um dos pontos que o novo Código de Processo Civil ele tangenciou para dar um melhor tratamento normativo sobre a matéria. Vou explicar. Os tribunais, eles adotavam em muitos aspectos o que se chamava de jurisprudência defensiva. O que é isso? Eles terminavam por interpretar ou até estender, para utilizar a expressão da pergunta, requisito de admissibilidade, justamente para obstar o julgamento do mérito. Ou seja, eles impediam o julgamento do mérito pelo não conhecimento do recurso. E isso era um aspecto que estava ocorrendo tanto no âmbito do STJ quanto no âmbito do STF. Cito aqui alguns exemplos. O STJ, desde 1999, ele passou a não conhecer do agravo do instrumento por ausência de peças tidas por necessárias, quando o legislador processual, em 73, lá no artigo 524, ele não trazia a expressão peças necessárias. Ele não trazia a expressão. Bastava ver que o próprio STJ também, e o STF, ele passou a não admitir recursos protocolados antes do início do prazo recursal. É a famosa tese do recurso extemporâneo prematuro. Tudo isso são formas de restringir, eu diria, as hipóteses de acesso à justiça, ou então se amplia ainda mais o filtro recursal para impedir que as demandas recursais cheguem à sua finalidade, que é o julgamento de mérito. Então a resposta é positiva. E isso causava um desvio, sim, porque a finalidade do processo é conceder a tutela jurisdicional. É conceder a tutela, é o julgamento de mérito. E devemos lembrar também que os recursos eles têm pretensão recursal, portanto tem um mérito recursal, que não necessariamente é o mérito da demanda, é o mérito da ação. Pode diferenciar, por exemplo, o juiz pode extinguir o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade. E aí, a questão da ilegitimidade será o que o mérito do recurso.